Bom, pessoal, então bom dia a todos. Estamos aqui no nosso curso de Modelagem Matemática e Simulação 2, nessa unidade didática que trata sobre a solução analítica de equações diferenciais parciais. Nesse momento, a gente está na terceira parte, no terceiro encontro, né, dessa unidade didática, de forma que a gente vai trabalhar dois assuntos. Tá? O primeiro assunto é o método da transformada integral clássica que eu comentei para vocês no encontro passado, e o outro assunto é uma rápida introdução a esses problemas, né, que envolvem essas equações diferenciais parciais em coordenadas cilíndricas. Essas coordenadas cilíndricas são sempre importantes no contexto da engenharia química por conta de representarem com muita clareza, assim, com muita imediatez, os equipamentos e tubulações de processo, né? Se você pensa ali um reator químico, um trocador de calor, ou mesmo uma tubulação, né? Visualmente você identifica ali um perfil cilíndrico, né? Para a geometria do problema. Então é conveniente a gente saber, né, algumas implicações do uso dessa geometria para resolver os problemas, né, de transferência de massa, calor, energia, né, quantidade de movimento, o que muda em termos da matemática quando a gente está lidando com esse tipo de sistema. Mas, né, o nosso primeiro assunto, então, é a transformada integral clássica. Isso é uma novidade com relação ao que vocês trazem lá da sua formação básica, né, lá do curso básico. Nesse contexto, se vocês já tinham visto, né, algumas das estratégias que a gente viu no encontro passado para vencer não homogeneidade, o que a gente vai ver hoje é 100% novo em relação ao que vocês carregam na mochila conceitual, teórica, matemática de vocês. Tá? Qualquer dúvida, qualquer incompreensão, peço que me interrompam para que a gente tente sanar, né, e não fique atropelos aí no meio do caminho. Bom, então a ideia, né, da transformada integral clássica é que a gente viu nos nossos encontros passados algumas particularidades e até limitações do método da separação de variáveis para lidar com não homogeneidade. Então, as não homogeneidades eram um problema, né, que a gente tinha que superar para resolver as EDPs, e em função da natureza da não homogeneidade, a gente poderia se encontrar em apuros para resolver ali as nossas EDPs. Bom, então esse método da transformada integral, ele aparece como uma estratégia mais robusta para encaminhar o processo de solução, né? No sentido de ser uma estratégia mais geral para resolver problemas com não homogeneidades e, obviamente, né, dessas típicas que a gente está lidando aí, problema de equação do calor, mas que facilmente seria transportável para um problema de fusão de massa. Tá? Bastaria, de forma simples, assim, indicar uma mudança de variáveis ou de grandezas de interesse. Né? Aqui a gente está interessado em temperaturas, e no problema de massa a gente estaria interessado em concentração. Aqui a gente tem condutividade térmica, lá seria difusividade, né? Então existe uma espécie de correspondência dos problemas, né? Mas que do ponto de vista matemático são essencialmente idênticos. Bom, nesse sentido, então, vamos estabelecer aqui um esquema do problema que a gente está interessado. O esquema é naturalmente um esquema similar ao que a gente veio conversando, tá? E tem esse perfil aqui. Nesse esquema que eu coloco, tá? Eu tenho aqui
uma condição que indica convecção dos dois lados, tá? E eu estou simplesmente representando a convecção pelos parâmetros H1 e H2, T infinito 1, T infinito 2, né? Mas é óbvio que isso vai ter uma expressão de convecção para definir as condições de contorno. A gente tem uma condição inicial, como a gente sempre tem, e a gente tem também uma fonte de calor, né, que é o nosso G ponto. Aqui a gente vai lidar com esse G ponto sendo função de x e t. Tá? A gente vai ver ao longo do processo de solução que esse esquema, né, na forma de convecção de um lado do outro, acaba sendo apenas um caso, mas o método ele se expande para outros tipos de não homogeneidade. Tá? Então aqui na verdade a gente vai trabalhar um problema definido dessa forma para a gente entender, tá? Mas na prática a gente pode ter não homogeneidades mais complexas para lidar com o problema. Algo que a gente ainda vai ficar um pouco amarrado nesse processo de solução, né, desses problemas que nos interessam, diz respeito à não linearidade. Tá? Então, se a gente conseguir vencer essa etapa de não homogeneidades, a gente está em grande lucro, mas o problema de não linearidade ainda fica pesado em termos do tempo que a gente tem para desenvolver essas soluções. Tá? Como que se manifestaria facilmente uma não linearidade num problema do tipo equação do calor? Quando a gente tem, por exemplo, a difusividade térmica ou a condutividade térmica ou mesmo o coeficiente de convecção dependente da temperatura, ou seja, dependente da solução do problema, né? Então seria um caso típico e bastante realista da gente ter não linearidades associadas ao problema. Então, quando tem não linearidade, assim, é bom vocês terem claro na cabeça de vocês. O buraco é assustadoramente mais embaixo, entendeu? A não linearidade já pressupõe a inexistência de soluções gerais, né? Tem um monte de questões associadas à não linearidade que a gente acaba encontrando apenas soluções de casos particulares, né? Então, inclusive, existem publicações periódicas da área de matemática aplicada voltada especificamente para problemas não lineares, né? Dada a especificidade desses problemas, tá? Agora, o resto, quando é linear, a gente se vira com bastante autonomia, porque os métodos, os esquemas de solução são bem conhecidos, e hoje a gente vai ver um desses, né, que vocês não conhecem, mas é bem interessante, que é o da transformada integral. Um professor que me apresentou esse método, ele falava também o seguinte, que algo que acaba sendo bastante interessante no aprendizado dessas técnicas é que você, diante de um problema real, um problema físico, né, como esse da condição de calor, que é algo que, por exemplo, poderia motivar estudos mais avançados, como, por exemplo, o seu PFC ou mesmo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Então são problemas com, vamos dizer assim, uma identificação muito imediata com problemas reais, né? Mas também, né, além desse lado mais prático, a possibilidade do uso de todo o arsenal matemático que você aprendeu ao longo da vida, né? Parece que todos os conceitos que você foi desenvolvendo ao longo da sua formação mais básica vão sendo agrupados, vão sendo integrados, né, nesses processos de solução, o que acaba sendo, por um lado, uma revisão e uma forma de amadurecimento matemático para a nossa formação mesmo. Então, esse tópico ele não fazia parte, né, das versões originais do curso de modelagem matemática e simulação, mas eu fiz questão de incluir, tendo em vista a nossa capacidade assim, mais aprofundada desenvolvida lá no curso de MMS 1. Então, eu julgo e tenho tido
bons resultados nesse sentido, de vocês já estarem maduros o suficiente para lidar com esse tipo de técnica. Beleza, então o problema exemplo que vai guiar a nossa construção, ele vai ter esse padrão aqui, tá? Então nós temos a equação de governo, as condições de contorno estabelecidas em cada lado do domínio. Obviamente faremos aqui a solução para o caso unidimensional, né? Que é nossa intenção é entender o mecanismo desse método de solução. E temos também a nossa condição inicial. Lembrando, né, que essas relações matemáticas elas precisam ser bem estabelecidas ao longo do domínio espacial e temporal em que o problema se apresenta, né? Então são dois aspectos que a gente não pode abrir mão, que são os limites ali do domínio, né, que a gente vai precisar para trabalhar, né? Então a equação de governo vale na dimensão interior ali do domínio espacial, as condições de contorno nos extremos do domínio espacial, e existe também a questão temporal que vale, né, para todo o domínio espacial, e para a solução vai ser desenvolvida por um tempo maior do que zero. Bom, vale a pena também prestar atenção no sinal da condição de contorno, né, em cada extremo, por conta de o fluxo de calor ser um vetor. Sendo um vetor, ele tem um sentido definido e esse sentido precisa ser respeitado, tá? Então, por isso, na posição x igual a zero, o fluxo de calor na direção de saída tem sentido negativo, e em x igual a L tem sentido positivo, obviamente, se a gente orientar o eixo x, né, da esquerda para a direita, como tradicionalmente se faz. Se você orientar o eixo na direção contrária, obviamente, sinais vão aparecer de forma contrária. Bom, então, para a determinação das autofunções que servirão de base para a solução, bem como dos autovalores, devemos estabelecer a versão homogênea do problema. E aqui, quando eu falo isso, eu já estou dando uma indicação de como o método funciona. A filosofia do método é conceitualmente simples. Ele vai entender que as autofunções do problema homogêneo correspondente constituem uma base funcional para que você consiga gerar uma expansão da solução. Da mesma forma que vocês aprenderam ao longo da vida o método de, por exemplo, Frobenius, que usa uma expansão polinomial para construir uma solução em série de equações diferenciais ordinárias com coeficientes não constantes, aqui nós vamos usar as autofunções do problema homogêneo associado para construir uma série, né, que vai ser a base da nossa solução, né, como se essas autofunções do problema homogêneo constituíssem de fato uma base, né, linear ali para estabelecimento dessa solução, tá? Então, base no sentido de álgebra linear mesmo, tá? Então, aqui as coisas começam a ter uma transição assim de áreas, né, cálculo e álgebra linear muito imediata. Então, uma base no sentido de álgebra linear, uma base funcional, tá? E aí a gente vai trabalhar propriedades matemáticas resultantes dessa manipulação para encontrar a solução. Agora, qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Né, do ponto de vista prático, assim, intuitivo. Ora, o meu problema não homogêneo, ele é uma espécie de problema homogêneo estendido, né, no sentido de ter novos elementos na minha equação que agregam ao problema homogêneo de base. Ou seja, o que isso quer dizer? Que é natural
que o problema não homogêneo guarde na sua física algum resquício do problema homogêneo. Como se na solução do problema não homogêneo a gente tivesse lá mantidas características do problema homogêneo, que vão ser naturalmente modificadas, estendidas para dar conta das não homogeneidades. Tá? Então é uma intuição, né, bastante prática e que dá certo de maneira bem mecanística, assim, um mecanismo de solução bem estabelecido. Tá? Então, intuitivamente, a gente tem essa conceituação. Tá. Então, qual é o problema homogêneo associado a esse problema não homogêneo que está aí na Terra? Basta você simplesmente remover as não homogeneidades. Tá? Então, a versão homogênea do problema vai ser essa. Né? Notem que o G ponto foi removido e os fatores onde aparecem o T asterisco 1 e T asterisco 2 também foram removidos. Tá? Então essa é a versão homogênea associada ao problema original. Tá? Bom, se eu conheço a versão homogênea para nós é trivial, é básico, é fundamental. Versão homogênea é tudo que a gente quer na vida. A gente resolve usando o quê? O método da separação de variáveis. Tá? Então, esse método da transformada integral, o seu fundamento acaba sendo o próprio método da separação de variáveis. Por isso que ele é tão importante. Por isso que a gente sempre começa essa discussão revisando e aprofundando a aplicação do método da separação de variáveis. Então, nesse sentido, tá? Como que a gente fazia para lidar com o problema homogêneo? Esse problema, a gente usando uma separação de variáveis, aqui estabelecida na forma de xão de x e gamazão de t, a gente conseguia identificar o problema de alto valor e também determinar as autofunções que constituem a base ali da solução. Tá? Então, qual é o problema de alto valor? Né? Aí já dando um salto dentro do conhecimento que a gente tem, o problema de alto valor associado à versão homogênea do problema original, né, se dá em termos dessa EDO de segunda ordem, né, onde aparece aqui os autovalores que a gente precisa definir, né, e naturalmente esses autovalores dependem, né, das condições de contorno definidas para o problema. Tá? Então esse vai ser, na verdade, desculpem, isso aqui está até errado, não é o problema homogêneo associado. O problema homogêneo associado é o anterior. Vou tirar isso aqui nos slides finais. Né? Na verdade, que é o problema de alto valor associado ao caso. Tá? Então, a solução desse problema ela deve ser identificada como um dos casos da tabela de soluções para o caso cartesiano unidimensional. Tá? Então, essa solução a gente já conhece. Né? Essa solução a gente traz lá do que a gente viu lá do beabá, do método de solução de separação de variáveis, né? Como sendo dependente daquela tabela lá de soluções que a gente apresentou e já usou invariavelmente. Tá? Ou seja, pela tabela, a gente vai conseguir resgatar os autovalores, as autofunções e as normas associadas às autofunções. Né? Imagino que a essa altura do campeonato você já esteja se sentindo familiarizado com toda essa linguagem, né? Porque a gente veio usando isso exaustivamente, tanto na primeira aula de EDP e na segunda também, com as manipulações lá para a gente resolver o problema. Assim sendo, então, né, a representação da nossa solução em termos
de uma expansão em autofunções, para nós agora, vai ter a seguinte forma geral. A forma é essa daí. Um somatório baseado em autofunções associados a coeficientes funcionais, a fatores funcionais dependentes do tempo, tá? E, obviamente, nós precisaremos fazer as nossas acrobacias para encontrar quem é esse fator aqui, esse AI em função do tempo, tá? Quando a gente viu lá o método da separação de variáveis na sua forma original, a gente já conhecia quem é esse AI de t. Eram aquelas exponenciais decrescentes, né? Então já tinha uma forma ali muito bem definida. Para nós, a partir de agora, essas formas vão ficar um pouco mais complexas e vão poder assumir outros padrões em função das não homogeneidades presentes no meu problema original, tá? Então, esses termos, né, que a gente precisa saber encontrar, tá? Então, um grande esforço vai ser encontrar a forma desses fatores ali que dependem do tempo, como sendo esses termos aqui que para nós eram tão trivialmente exponenciais decrescentes, com base no tempo. Tá. Então, se a gente pega a nossa expressão ali que a gente acabou de apresentar para a forma geral da solução e fazendo o produto escalar no domínio com x beta j de x, lembra, a gente usou essa estratégia várias vezes para determinar coeficientes. Então, nesse sentido, fazendo essa operação, produto escalar aqui, ou produto interno, vai ser a integral ao longo do domínio, nós chegamos a essa relação, né? Botamos aqui, submetemos a essa integração, né? Com x beta jx. E aí, obviamente, você já deve estar lembrando, bom, quando eu encontro esse tipo de fator, eu tenho que sacar do bolso uma propriedade, que é da ortogonalidade das autofunções. Quando i diferente de j, essa integral dá zero, e quando i igual a j, a gente tem a norma lá da autofunção, né? Então, beleza, eu vou poder usar essa propriedade aqui, que vai organizar o meu processo de solução de forma a determinar coeficientes, né? Que é tudo que a gente quer. Com isso, então, a gente chega a uma expressão como essa, né? Integral da solução com as autofunções igual a esse AI de t vezes a norma, de forma que nós temos uma expressão geral, né, para o nosso fator ali, né, temporal AI de t, né? Então, sobre a norma integral de t vezes x, né? E chegamos a esse resultado fazendo essa manipulação, que para nós era bastante trivial, né? Então, a gente não ficava tão preocupado com isso antes, porque a gente já sabia a forma desse AI de t quando fazia lá a separação de variáveis. Só que agora a gente ainda não sabe, né? E isso fica implícito ali nesse processo de solução. Você dá a forma geral, vamos ver como é que vai ser a cara disso. Bom, consequência dessa história. Então, como resultado, a gente encontra para a solução a seguinte expressão. Então, a gente tem aqui, né, nossa forma geral, e isso aqui funcionando como o nosso coeficiente, entre aspas, ali, coeficiente funcional AI de t. Naturalmente, né, essa expressão aqui, ela é uma função de t, né? Eu vou fazer uma integral em x, vai sumir tudo que é x, porque eu vou atribuir valor, né, uma integral definida, ou seja, de 0 a L, e vai sobrar só a variável t ali. Mas tem um problema grave aí. Problema
quase que existencial. Os nossos coeficientes vão depender da solução, porque a solução está implícita aqui no próprio coeficiente. E aí o que nos resta? O pavor excessivo. Como que eu vou me livrar dessa situação onde o coeficiente depende da solução do problema? Eu dei um nó nesse processo. Ficou bonito, mas eu dei um nó. Bom, tudo tem saída. E no nosso método da transformada integral, aqui nós encontramos o cerne do procedimento, o cerne desse mecanismo. Tá? Então, para resolver essa dificuldade, nós vamos usar a ideia de função transformada, que é a chave do método. Tá? Então, já fiquem ligados. Para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, nós temos a função transformada. Nós precisaremos falar disso a partir de agora. Tá? Função transformada. O que é, de onde vem, como se alimenta e como nos alimenta. Vejamos então nos próximos instantes. Para isso, nós precisaremos definir o que nós vamos chamar, a partir de agora, e para nós será bastante familiar, que é o par transformada inversa. É um parzinho que sempre vai ficar junto no nosso processo de solução. Tá? Então, qual é essa ideia do par transformada inversa? O par é esse aqui. Nós temos a integral de uma função com a autofunção, nós chamaremos de transformada e representaremos, no caso aqui da temperatura, por T barra. Note que a transformada é uma função de Tzinho do tempo apenas. Em contrapartida, a inversa dessa transformada, que é a solução que de fato nos interessa, vai ser um somatório, né, de 1 sobre a norma da autofunção vezes, né, ou seja, uma expansão aqui onde eu tenho o meu T barra, né, aqui presente. Então eu vou ter que associar o tempo todo esse conceito para dar conta do processo aí de solução, e essa é a chave do método da transformada integral. Tá? E notem que vocês já conhecem, né, da formação básica de vocês, algumas operações que vocês conseguiam resolver embrólios matemáticos, fazendo operações de transformação. Transformada de Laplace, transformada de Fourier. Agora, nós estaremos lidando com uma classe mais geral, sem nome de uma grande personalidade, não é um Laplace, nem um Fourier, mas a gente vai estar trabalhando de forma geral, que são as operações de transformadas integrais. Se você pegar o seu livro de cálculo lá do seu curso básico, você vai ver que aquelas soluções que você encontrava tinham formas muito parecidas com essas. Né? A definição da transformada de Fourier, a definição da transformada de Laplace envolviam integrais. Né? Só que muitas vezes vocês tinham tabelas de transformadas que vocês usavam de forma muito prática. Mas aqui a gente vai ter que lidar com as expressões na sua forma integral. Então, qual a vantagem? Ao fazer a transformação do meu problema, eu transformo o que antes era uma EDP num conjunto de equações diferenciais ordinárias. E é por isso que a gente gasta uma energia danada em modelagem matemática e simulação 1 para aprender a resolver equações diferenciais ordinárias. Em última instância, a gente aprende a resolver EDO para resolver EDP. Essas EDPs aqui enroladas que nos interessam. Tá? Então, a gente tem a nossa solução,
que vai ser transformada, ou seja, teremos o T barra, resolvemos essa EDO estabelecida para T barra, convertemos o problema para encontrar a solução associada, a solução do problema original. Então, essa que é a chave do método da transformada integral. Bom, nesse sentido, então, deixar até aqui na tela essa imagem, pergunto aos senhores se ficou alguma dúvida, pelo menos conceitual, desse processo, para que a gente esclareça logo e comece a aplicar essa estratégia para resolver o problema. Ficou claro para os senhores e senhoras? Tá, recapitular o que exatamente? Vamos voltar lá, sem problema. Tá. Então aqui, lembra, a gente estabelecia um esquema de separação de variáveis e aplicava no nosso problema homogêneo. Essa aplicação nos obrigava a reorganizar o problema de forma a separar um problema para o tempo e um problema em coordenadas espaciais. Com a solução do problema temporal, nós encontrávamos o gamazão de t, que era aquela exponencial decrescente. Gamazão de t igual a c vezes exponencial de menos alfa, beta ao quadrado vezes t. Em contrapartida, sobrava o problema das coordenadas espaciais, que definia um problema de alto valor. Esse problema, logicamente, ficava dependendo das condições de contorno impostas no problema original. Aqui, como nós estamos estruturando a nossa solução com base em um exemplo, nós temos aqui a condição de contorno para os dois lados da parede ali na forma de convecção, por isso estão apresentadas dessa forma, que nós associaríamos a um dos casos lá da tabela de soluções que a gente viu no primeiro encontro dessa unidade. Nessa tabela tinham lá as autofunções, a norma das autofunções, a equação de autovalores, né? Então tudo aquilo a gente vai usar para resolver o nosso problema aqui, tá? Porque a gente vai basear a nossa solução geral na forma de uma expansão em autofunções do problema homogêneo associado. Deu para recordar? Beatriz. Ficou mais alguma dúvida? Então qual? Vai me dizendo, preciso saber. Sinaliza aí. Aqui. Ok? Tá. Então, vamos aqui. Ok. Tá bom, entendi. A revisão do procedimento, ok. Mas é isso mesmo, tá? A cara é um pouco essa. Bom, vamos então, diante disso, eu vou avançar aqui um pouquinho, né? E aí eu acho que vale a pena sim a gente fazer um intervalo depois do primeiro passo do método da transformada integral. São vários passos, tá? Eles podem ser chatos do ponto de vista da operacionalização, mas são simples do ponto de vista
de compreensão, né? Então, as contas podem ser chatas, mas a implementação é razoavelmente simples. Então, o primeiro passo da aplicação do método envolve realizar a transformação da equação de governo. Então, nós temos a nossa equação de governo não homogênea, né, aqui definida. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a transformada integral, né, nessa equação, que é a equação de governo do problema. O que isso significa? Que para todos os termos nós vamos realizar a operação produto interno com autofunção no domínio e manipular esses resultados para ver o que a gente consegue extrair de útil, tá? Então, assim sendo, coloco até em cores para ficar claro para você. Então aqui, primeiro, produto interno com a derivada no tempo, produto interno com a segunda derivada em x, produto interno com a não homogeneidade, tá? Todos esses produtos internos são estabelecidos com as autofunções, que obviamente dependem do problema homogêneo associado, são elas definidas lá pela condição de contorno do problema, e são estabelecidas no domínio de 0 a L. Tá? Esse L, naturalmente, é um valor real, né? 10 centímetros, 1 metro, 1 quilômetro, né? E aí vão ser determinadas exatamente, podendo gerar números para nós, né? Bom, assim sendo, se a gente reescreve essa expressão que nós temos aqui como resultado, nós temos aqui a possibilidade de extrair a derivada aqui temporal, tá, para o lado de fora aqui do nosso processo, por alguns motivos, né? Porque a integral ela é realizada em x, a autofunção é baseada em x, tá? Então isso não vai mudar em absolutamente nada. Colocar o operador derivada em tzinho, em tempo, né, para o lado de fora aqui da integral, tá? E sobram ainda esses termos, e aí a gente já vai começar a usar a linguagem, né, do nosso interesse. Isso daqui nós vamos chamar de transformada integral da nossa função g ponto, só para fins de ter uma representação mais compacta. Eu colapsei aqui a constante que está ligada à condutividade térmica, tá? Então eu defini aqui de forma especial a transformada de g ponto, juntando tudo aqui com esse 1 sobre k, tá? Só para não ficar repetindo isso, carregando isso ao longo de toda a solução, mas fiquem ligados, por isso até marco aqui em azul para você não esquecer. E aqui também nós temos a transformada da temperatura, tá? Então nós temos aqui a transformada da temperatura, T barra, tá? Isso aqui que está um pouco enrolado para a gente ainda. A transformada da segunda derivada. Nossa, como é que a gente faz isso? Precisamos desenvolver, tá? Então, o que nós temos, por enquanto, numa forma mais compacta, envolve, né, a derivada temporal de T barra, esse termo aqui que a gente ainda não desenrolou, e a transformada de G ponto, né? Note também que nessa transformada aparece o índice I, né, porque naturalmente depende aqui dos altos valores, né? Então nós temos o início da construção dessa EDO. Só que isso aqui ainda está feio para a gente precisa se livrar desse termo, tá? Para a gente organizar isso aqui, a gente vai usar uma ferramenta que você aprendeu lá em cálculo 1, chamada integração por partes. Meus camaradas,
hora de retomar elementos do nosso cinto de utilidades, né, ou do nosso canivete suíço. Integração por partes vai ter uma aplicação muito importante nessa etapa do procedimento. Então, lembrando, né, do esquema da integração por partes, integral de UV' vai ser UV menos integral de U'V. Era o esquema que você carregava, né, na sua memória desde lá de cálculo 1, integração por partes. E às vezes, qual era o segredo? Escolher adequadamente quem é U e quem é V' para conseguir desenrolar essa integração, né? Tinha uma certa arte nessa escolha para você não tomar, não aumentar a complexidade do processo, antes pelo contrário, você conseguir diminuir a complexidade. Assim sendo, dessa maneira, tendo aquele termo como desafio diante de nós realizaremos a integração por partes baseada na escolha do seguinte: nós teremos U como a nossa autofunção e V' como a segunda derivada. Isso faz com que haja aqui uma redução da ordem da derivada, mas ainda persista uma derivada aqui primeira, né, das nossas autofunções. Obviamente, também precisamos reescrever esse termo. Então, isso eu faço aqui na sequência. O que aparece aqui é justamente esse termo aqui, que nós vamos usar o mesmo procedimento. Derivada da autofunção vezes t menos a integral de t derivada. Desculpem, aqui faltou um ao quadrado, corrijo para vocês, na escolha baseada em U e V'. Tá? Então aqui tem a derivada segunda. Falha minha, consertarei lá na versão final dos slides. Note que esse termo daqui, conhecendo a natureza das nossas autofunções, é muito simples. Quem eram as nossas autofunções quando a gente estava estudando lá os problemas homogêneos? Basicamente, senos e cossenos. Ora, derivadas duplas de senos e cossenos retornam, respectivamente, senos e cossenos. Que maravilha! Isso vai ser muito importante para nós quando a gente estiver construindo essas soluções. Tá? Então, isso aqui acaba tendo uma transparência imediata nessa aplicação dupla do processo de integração por partes. Por fim, então, reunindo todos esses resultados que nós encontramos, nós ficamos diante desse termo aqui, tá? Que é um resultado ali, em princípio, definido, né? Da mesma forma aqui para esse lado, ou seja, uma expressão calculada, né, explicitamente ali para 0 e L, né, esses limites ali do intervalo. Então isso aqui depende de t, depende de t e depende de t também, né, porque ao substituir x como L e 0, e aqui ao realizar a integral entre 0 e L, vão ficar apenas funções de t. Como consequência, chegamos a uma EDO, toda estabelecida com base no tempo para nós resolvermos. Tá? Por hora, esse elemento aqui ainda não está muito claro. Nós precisaremos desenvolver essas expressões para que nós consigamos, de fato, né, calcular os seus valores e resolver, né, completamente a nossa equação. Bom, esse é o momento que vale a pena fazer uma pausa, porque a gente vai usar
as condições de contorno para desenvolver um pouco mais esses elementos aqui. Então, o convite que eu faço ao 9h25 é que a gente faça uma pausa de 15 minutos e a gente retorne para você terminar de tomar o seu café da manhã e dar uma arejada, e a gente volta aqui para continuar o nosso desenvolvimento. Tudo bem? 15 minutos a partir de agora, são 9h25, 9h40 a gente volta. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Então, pessoal, só destacando, né, algo que ficou aqui como um pequeno erro na expressão, aqui é uma derivada segunda, tá? Na versão final dos slides eu vou colocar a correção, né, mas a gente vai precisar desenvolver sim essa integral aqui, né, para ver o que vai aparecer para nós, tá? E para continuar então nosso processo de solução, já que a gente aplicou a transformada na equação de governo, agora nós precisaremos, como segundo passo, trabalhar com as condições de contorno, tá? Então, com as condições de contorno, o que nós faremos? Faremos o que nós viemos fazendo aí ao longo desse processo até agora, tá? Nós vamos fazer algumas operações que naturalmente vão ter semelhança, né, com esse processo aí em termos de manipulação de autofunções e tudo mais. Então eu vou pegar o seguinte, tem algumas operações aqui que a gente vai fazer. A primeira delas é pegar a condição de contorno do problema original. Está aqui ela, lógico, aqui na posição x igual a 0. O que a gente vai fazer com essa condição de contorno? A gente vai multiplicar pela autofunção em x igual a 0. Da mesma forma, nós vamos pegar a condição de contorno do problema de alto valor homogêneo, tá? Então a derivada ali em x, né? Então o problema de alto valor homogêneo tinha essa condição de contorno. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar pela solução, né, na posição x igual a 0. Porque a gente não sabe quem é, a gente está fazendo manipulações, tá? Bom, qual o resultado disso? O resultado disso são essas expressões aqui. Note que eu simplesmente multipliquei cada linha, né, que reúne as condições de contorno, que a gente já apresentou aí anteriormente, e fiz essas operações aqui de manipulação. Porém, se você está ficando ligado, você começa a perceber nuances que podem ser úteis. Por exemplo, olhem esses termos aqui. Olha como eles são idênticos naturalmente. Podemos, então, fazer uma operação de subtração entre essas linhas, resultado aí dessa operação de multiplicação, que, né, combinadas por essa subtração, leva à seguinte relação. X vezes derivada da temperatura em relação a x, menos a derivada de x vezes a temperatura na posição x igual a 0, leva a esse resultado, tá? Repetindo o procedimento para o contorno em x igual a L, é aquela linha que a gente lê no livro assim, analogamente, ou de outra forma. Por preguiça não vou repetir, né? São coisas sinônimas. Levaria a esse resultado aqui, tá? Mesma expressão, só que agora avaliado em x igual a L, com os termos lá da não homogeneidade, a autofunção calculada em x igual a L, porém com um sinal diferente, né? Porque cada contorno tinha um sinal característico. Além disso, esses resultados, tanto esse quanto esse, são números. Coeficiente de convecção, número. Temperatura, infinito, número. A autofunção
determinado ali para um alto valor específico numa posição e na outra. São números. Condutividade térmica, um número. Então, esses resultados aqui são valores numéricos de que a gente dispõe agora, fruto dessa manipulação das condições de contorno. Tá? Nesse sentido, esses resultados permitem que nós façamos a substituição de um trecho do resultado do processo de integração por parte, onde apareciam esses termos aqui, né, dessas derivadas avaliadas em 0, em L, essa subtração e tal. Percebam que essas expressões aparecem aqui também, né? Agora, é lógico que de uma forma diferente, porque aqui eu calculo tudo para x igual a 0, aqui tudo para x igual a L. Mas, na prática, isso aqui é uma outra forma de ter esse resultado aqui. Portanto, aqui nesse termo nós poderemos substituir por esses valores, tá? Como resultado. Então, nós teremos esse bloco aqui que substitui aquela avaliação, tá? Mas ainda temos a necessidade de desenvolver esse termo aqui. Tá? Lembrando que aqui tem a segunda derivada, né? Então, vai aparecer corrigido lá na versão final dos slides. Bom, além disso, então, relembrando da equação do problema do alto valor, né? Problema de alto valor, baseada exclusivamente lá na variável x, tinha essa equação, uma equação diferencial a ser resolvida. Fazendo o produto interno dessa equação com a temperatura, com a solução no domínio de 0 a L, olha a relação que nós encontramos. Uma relação que talvez de cabeça nós até poderíamos arriscar a validade dela, mas aqui ela acaba sendo bem prática para nós porque ela tem um tom geral. Lembra que eu falei? A derivada duas vezes ali do seno e do cosseno retornam seno e cosseno respectivamente, tal. Aqui nós temos isso traduzido para qualquer autofunção. Isso é uma maravilha para nós porque aumenta, né, o nível de generalização desse processo, né? Então, ao fazermos o produto interno aqui com a temperatura, chegamos a uma relação bastante útil para desatar esse nó. E ainda digo mais, olhe com cuidado quem é esse termo. Esse termo nada mais é do que a transformada da temperatura. Maravilha! Porque isso vai resolver completamente o nosso problema, né, de ter misturado ali variáveis x e t. A gente passa a ter um problema estabelecido só em termos do tempo. Bom, então fazendo isso, o que a gente chega? Né, nessa relação ainda fruto dessa última, né, do produto interno ali com a temperatura, né, então vai ficar beta-i ao quadrado vezes t barra, né, que nos permite chegar a essa identidade bastante útil. Essa integral é simplesmente menos beta-i ao quadrado vezes t barra. Dessa forma, a que resultado nós chegamos? Um resultado muito mais simpático, porque é uma equação diferencial ordinária apenas. Temos valores e expressões ali para t barra, g barra, né, e a derivada aqui de t barra. Uma EDO a ser resolvida. Uma EDO para t barra. Né? Ou seja, nós vamos resolver uma EDO para a função, a solução transformada. E depois nós vamos aplicar a inversa para voltar às variáveis de base originais ali do problema. Tá? Então, beleza, né? Que mais nós podemos explorar disso? Essa EDO que a gente construiu, né, geralmente ela é reescrita de uma forma um pouco mais compacta
dessa maneira aqui, tá? Onde eu passo o termo beta i ao quadrado vezes t barra para o mesmo lado aqui de t, para ficar com cara de EDO direito, e vou deixar aqui do lado direito da equação um p barra, que vai ser um termo dependente do tempo, que vai reunir todas as não homogeneidades. O que eu quero dizer com isso? Que nós, no nosso processo de solução, nós estabelecemos um problema como exemplo, onde dos dois lados havia uma convecção e a temperatura lá, T infinito, assumia um valor fixo ao longo de todo o processo. Porém, aquilo era só um exemplo. No nosso caso, então, mais geral, nós poderíamos ter uma não homogeneidade genérica, ou seja, dependente ali de x, de t e tudo mais, que nós ainda assim conseguiríamos resolver o problema. Obviamente, né, o termo aqui não seria esse, seriam outros em função dessas não homogeneidades. Tá? Assim sendo, a gente vai chamar de P barra a reunião na forma transformada de todas as não homogeneidades ali do processo. Ou seja, né, no nosso caso específico, né, do exemplo que a gente está resolvendo, P barra vai ter a seguinte expressão. Vai ser o G barra e mais esses elementos aqui ligados ao problema da convecção. T infinito 1, T infinito 2, né, e esses valores aqui calculados para as autofunções. Tá? Então, a vantagem, né, do método, né, a gente já deu vários passos, é um método extenso, não nego, mas nós convertemos a EDP em EDO. Tá? Então, esse que é o lance, é isso que a gente não pode se perder nesse processo. Lembra quando você usava lá transformada de Laplace para resolver EDO? Qual era a vantagem? Você traduzia um problema que era uma equação diferencial ordinária numa equação algébrica, aquela que era a grande vantagem, depois fazia a inversa. Aqui a gente transforma uma EDP numa EDO, depois vai calcular a inversa. Beleza, então isso nos fez, né, encontrar de forma final a EDO a ser resolvida, mas é lógico, falta um detalhe. O que falta? Falta usar a condição inicial, que nós também faremos na forma de aplicação da operação transformada integral. Nesse sentido, a solução da EDO que encontramos vai exigir que a gente estabeleça uma condição inicial para resolver ela também, né? Não tem como fugir disso. E para isso, a gente vai usar a condição inicial do problema, né? O t de x0 igual a fzinho de x. Ora, fazendo o produto interno dessa expressão com as autofunções, produto interno aqui, o que nós encontramos? Aqui a transformada da temperatura em T igual a zero vai ser igual à transformada de F, que vai ter um valor numérico. Tá? O que nos, vamos dizer assim, nós temos que ficar preocupados ou ligados é que cada alto valor, obviamente, está associado a um valor de F barra. Tá? Esse F barra que é um número. Bom, o que significa então? Em resumo, a gente passa a ter um conjunto de EDOs, que será resolvida para cada alto valor do meu problema. Para cada alto valor. Tá?
E esse conjunto de EDOs definidas completamente, EDOs de primeira ordem com uma condição inicial, ou seja, o problema está fechado. No conjunto, nós podemos reescrever esse problema usando uma representação matricial, só para ficar mais compacto, que é a seguinte: a derivada de t barra mais um termo aqui, um termo matricial que multiplica esse vetor t barra igual a alfa t barra para todos os autovalores pertencentes ali ao meu problema, tá? Então, isso é o que vai aparecer, inevitavelmente. Dessa maneira, a solução formal para aquela EDO, isso você sabe resolver, isso está presente nas primeiras aulas lá de EDO, né? Você encontraria essa solução usando aquelas técnicas bem fundamentais, como, por exemplo, fator integrante. Lembra disso? Conversamos sobre isso lá com base no capítulo 2 do livro do Reis, né? O fator integrante. A expressão que nós tínhamos lá para a solução geral daquela EDO tinha essa forma, né? Tinha um termo aqui com uma exponencial mais uma integral de exponencial. Ou ainda, se você quiser representar de outra maneira, a expressão representada dessa forma, tá? Bom, o que nós temos então no final dessa história toda é que a gente precisa obter a solução do meu problema. A solução do meu problema, obviamente, exige, né, o uso da inversa. E para isso, nós teremos lá, segundo a definição da inversa, a aplicação aqui direto do termo inteiro que representa aquele AI de T. Ou seja, esse resultado aqui que encontramos representa lá, né, junto da norma, o AI de T da expansão ali da solução, tá? Então, a inversa propõe que ela seja estabelecida na forma de 1 sobre norma autofunções vezes t barra, tá aqui o t barra, né? E 1 sobre norma vezes t barra é o nosso AI de T. Beleza. Então, isso nos permite obter a solução completa desse caso, que se estende, né, para outros tipos de não homogeneidades lineares. Vamos imaginar, só para testar a consistência, um caso particular. Que caso particular é esse? Um caso em que nós tenhamos o nosso G ponto igual a zero e as temperaturas do fluido lá do processo de convecção, T infinito, com suas temperaturas nulas. Isso está, obviamente, associado a um problema homogêneo. Assim sendo, se nós encontramos a expressão para o nosso P barra, para esse caso de convecção simples, como nós escrevemos aqui, G barra mais esses termos aqui, por conta dos valores de cada um deles, isso aqui vai ser 0, 0 e 0, nós teremos o P barra igual a 0. Como consequência, a EDO a ser resolvida vai ter esse padrão, né? Derivada em T de alfa, beta i ao quadrado T barra, e essa condição inicial, que nos leva a essa solução aqui mais simples, porque o termo lá associado ao T barra, né, que a gente encontrou, tinha uma integral ali e tudo mais, você pode até voltar depois e conferir, se tornava mais enrolado por conta justamente da presença desse P barra. Como P barra é zero, então fica uma coisa bastante simples, né? Ou de outra forma, né, a solução que nós encontramos acaba tendo esse padrão, que é
exatamente a mesma solução do problema resolvido pelo método de separação de variáveis, né? Perceberam a rampa aqui negativa, né? Que é a mesma solução do problema resolvido pelo método de separação de variáveis, né? Então, isso indica naturalmente que nós estamos fechando esse tema da nossa aula, esse tópico separado aqui para esse momento. E nesse sentido, então, nós podemos pensar o seguinte: vale a pena você imaginar outras não homogeneidades. A gente trabalhou com uma de forma bem geral, que foi ali o G ponto de x e t, né? Mas a gente poderia também pensar ali na questão da convecção, sem uma temperatura ser constante, mas também dependente de x e t. E como que aquilo iria mudar, né, o padrão ali, por exemplo, da expressão de P barra, né? Porque vai valer esse mesmo processo de solução, sem dúvida. A identificação do problema homogêneo associado, da equação de autovalores vinculada ao problema homogêneo associado, as autofunções, que são as mesmas que a gente carrega lá do problema homogêneo que a gente resolveu pelo método de separação de variáveis, e aí uma sequência de manipulações convenientes para nos livrarmos de integrais que aparecem no caminho e que passam pela manipulação das condições de contorno, pela manipulação da condição inicial, tudo isso visando construir uma EDO que vai ser resolvida para cada alto valor. Quando nós estivermos implementando computacionalmente essas nossas soluções para calcular valores, gerar gráficos e analisar resultados, é natural que fique sempre aquela dúvida sobre o processo de convergência desses somatórios. Para não fazermos cálculos à toa, nós faremos esse procedimento passo a passo para cada alto valor encontrado, de forma que possamos avaliar o impacto na solução de cada alto valor. Então nós não vamos fazer milhares de soluções para milhares de altos valores numa tacada só. Isso é imprudente. Isso causa um aumento de custo computacional desnecessariamente. Nós vamos acrescentando em cada termo ali do somatório quantos forem suficientes em função do meu processo de solução baseado no número de altos valores. Tá? Então isso é algo que a gente precisa avaliar direitinho, né? Mas de antemão já indico assim que tanto para o que a gente viu lá por separação de variáveis, como agora para esse método da transformação integral, tudo envolve organização do processo de solução. O índice do alto valor, o próprio alto valor, a autofunção específica, a norma da autofunção, no nosso caso aqui, a avaliação do P barra e por aí vai, porque a gente vai somando termo a termo, como se fossem tabelas e a gente fosse calculando as linhas dessa tabela, tá? Pausadamente, e construindo assim a nossa solução. Tá certo? Pergunto, finalizando esse item 8 desse nossa unidade de ADP. Ficou alguma dúvida? Eu sei que é difícil assimilar tudo numa tacada só, mas você vai ter a chance de rever essa aula aqui quantas vezes você quiser, né? Mas conceitualmente ficou algum problema, alguma dúvida? Existe algum questionamento, algo que mereça destaque? Fala aí, Galdar, o que você achou?
E aí, Galdar? Diga aí. É? Beleza. Medeiros, tá dando para acompanhar? Como é que tá? Não é bem tranquilo, né? Não é bem. É, é suado, não nego, né? Mas, assim, são ferramentas, né? Que permitem a gente resolver problemas mais complexos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, diz assim o ditado. Existe uma extensão desse método, tá? Que aí geralmente isso só é visto em cursos de pós-graduação, tá? Que é a extensão dessa técnica, né? Que é a transformada integral generalizada, que tem base, obviamente, na transformada integral clássica. E aí, qual a vantagem do método da transformada integral generalizada? A possibilidade de lidar com não linearidades. Então, para muitos casos, ele começa a ser aplicado usando um raciocínio parecido para casos não lineares. Mas dentro dessa aplicação aqui da transformada integral clássica, é fortemente recomendado o livro do Mihailov, tá? Mihailov Ozizik, que eu já apresentei para vocês, tá? Onde ele apresenta de forma consolidada, no único livro, a aplicação dessa técnica para diversos casos diferentes, né, que passam por esse raciocínio. Tá? Então, casos que vão até, por exemplo, né, o caso que um aluno meu de mestrado está trabalhando, que é a condição de contorno móvel. Né? Imagina um material que está sendo consumido na fronteira e está rolando um processo ali de condução de calor, ou seja, ao mesmo tempo que ocorre a transferência de calor, a fronteira, posição ali da fronteira, a parede está andando, está sendo consumida. Então, como é que eu dou conta disso? Uma técnica como essa é plenamente capaz de dar conta de um fenômeno como esse, tá? Obviamente fazendo manipulações específicas, né? Que um livro como esse do Mihailov Ozizik acaba dando muitas receitas de procedimento para a gente aprender. Então, céu... Não vou botar o céu... o céu tá bom. O céu é o limite por enquanto, né? Transformada integral generalizada, a gente está começando a entrar no nível intergaláctico, mas aí eu deixo para vocês quando voltarem para o mestrado, coisas desse tipo, tá? Então, por hora a gente desse ponto encerra aqui. Então, até pelo nosso... Para a gente não ficar quebrado, eu tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês. É conveniente que a gente faça uma pausa, tá? São 10h09 nesse instante. Eu sugiro que a gente retorne 10h30, tá? Para a gente ver o tópico 9 da nossa discussão. Como eu falei no início, está relacionado com a separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. É só um gostinho, só uma introdução para vocês verem o que muda ao usar outro sistema de coordenadas. Então são 10h10 agora, tá? Vamos fazer uma pausa. Momento da Beatriz Galdar comer aquele sucrilhos matinal, aquele iogurte que você deixou separadinho ali na geladeira, para a gente 10h30 retornar e fechar nossa conversa de hoje. Tudo bem? Vou pausar aqui. Então assim nós
depois de termos desenvolvido ali o tópico de número 8, né, da transformada integral clássica, nós passamos agora a dar uma rápida olhada no método da separação de variáveis para o caso de coordenadas cilíndricas, né, que é uma geometria importante para os processos industriais e que nós precisamos saber as consequências matemáticas dessa mudança do sistema de coordenadas. Vale, antes de começarmos, identificar a seguinte ideia, né, que pode nos orientar bastante nesse processo de solução de ADPs. Existe uma pergunta central: qual é o sistema de coordenadas que eu devo usar para o meu problema? Essa é uma pergunta-chave, porque o problema, ele, mesmo na sua forma unidimensional, mesmo o problema 1D, ele está associado a um sistema de coordenadas. E qual a consequência disso? Cada sistema de coordenadas tem as suas expressões próprias, particulares, para as componentes dos operadores diferenciais: gradiente, divergente, laplaciano. E a gente precisa ficar especialmente preocupado num caso que é muito típico de levar a erros processos de solução, quando se resolve problemas em coordenadas cilíndricas, problemas unidimensionais, cuja variável de interesse é R, né, o raio, utilizando as expressões dos operadores diferenciais do sistema cartesiano. Aí existe um erro, né, da formulação do problema e, obviamente, a solução vai estar completamente furada, né? E aí a pergunta: quem define o sistema de coordenadas que eu devo usar no meu para modelar o meu problema? Quem define o sistema de coordenadas são as condições de contorno. As condições de contorno dão a dica para a definição de regras de fronteira que já se traduzem de uma forma mais simples na matemática envolvida. Via de regra, né, regra geral, qualquer problema poderia ser resolvido em qualquer sistema de coordenadas. No entanto, nós estamos buscando as alternativas mais simples e isso impacta a escrita mais conveniente das condições de contorno, né? Então, numa tubulação, é muito mais simples você dizer que quando R igual a Rzão, né, ali na fronteira do sistema, uma dada situação física ocorre, do que dizer que quando raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado assume um determinado valor, uma determinada condição física ocorre. Então é mais simples usar uma relação linear ali para as variáveis de base, né? Definir em termos das condições de contorno. Então são as condições de contorno que guiam a escolha do sistema de coordenadas que a gente vai usar. Tá? Então não esqueçam dessa regra, ela é fundamental quando a gente está pensando até em problemas mais complicados, né? Porque definir as condições de contorno para geometrias mais complexas às vezes não é nada trivial, né? Mas a gente tem uma vantagem nesse processo. E assim, isso é um mundo sem limites, né? Porque a gente está usando essas coordenadas XYZ, Rθz, Rθφ, né? Que são os sistemas cartesiano, cilíndrico e esférico. Mas outros sistemas podem ser definidos também, né?
E aí, bom, isso aumenta, né, um trabalho de preparação das equações diferenciais para que elas sejam resolvidas, a definição dos modelos, né? Isso por si já é um trabalho à parte, né, muitas vezes. Mas no âmbito da nossa formação aqui em engenharia química, se destacam as coordenadas cilíndricas como importantes aí para uma boa parcela das aplicações, inclusive industriais. Quando nós falamos de coordenadas cilíndricas, nós estamos nos referindo a algo dessa natureza, tá? Onde nós temos uma direção Z, né, na direção ali do eixo principal do cilindro, uma direção R associada à distância a partir do centro do cilindro e um θ associado a uma orientação angular, tá, do meu sistema, onde eu preciso definir uma origem da contagem desse ângulo em função de determinados fenômenos. Isso quer dizer que, num caso bastante geral, para um problema como esse de temperatura, a solução vai ser estabelecida não mais em x, y, z e t, mas em r, θ, z e t. Tá? O impacto ali da variável θ, por exemplo, imagine uma situação onde você tenha, por exemplo, um tubo, uma tubulação industrial, conduzindo um fluido no seu interior, sobre o qual incidam raios solares, né? E naturalmente, por conta da própria geometria, vamos chamar assim, desses raios, né? A natureza da incidência de raios solares, em função do ângulo, né, na seção reta, a gente vai ter uma intensidade maior ou menor, né? Então, questão angular aparece, por exemplo, em problemas como esse de incidência de radiação solar, né? O contato com uma superfície de outra geometria aquecida, né? Uma parede que está emitindo radiação ali de alguma forma, que teria, lógico, uma semelhança com o problema de radiação solar, né? Mas um conjunto de problemas que acaba sendo mais importante para nós são os que envolvem a coordenada Z, né, a distância a partir da base ali do cilindro, né, que apareceria, por exemplo, em problemas de reatores cilíndricos, né, reatores tubulares, como é o nome, né, que a gente chama em engenharia química. E também os problemas radiais, onde a distância a partir do centro impacta, e são problemas típicos da área de difusão, né? Por exemplo, nós podemos pensar no problema de difusão de massa num pellet, ou seja, numa pastilha de catalisador que tem um formato como esse, assim, um cilindro, né? Um disco, muitas vezes. Então, são problemas típicos de natureza radial, né? Problemas unidimensionais, ou seja, distância ali a partir do início do reator tubular, né? Como é que a concentração vai mudando ao longo do tamanho do reator, comprimento do reator, ou problemas radiais, né? A direção radial é a que importa. E para cada uma dessas direções nós teremos as expressões corretas de escrever as derivadas, os termos das derivadas associados ao Laplaciano, as derivadas segundas, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Bom, então a equação do calor tridimensional homogênea, 3D homogênea, vai ter esse padrão, né? Então, se o meu problema for unicamente radial, um termo como esse é que vai ter que aparecer. Se for um problema de natureza angular, um termo como esse vai importar. De natureza longitudinal, um termo como esse vai ter que ser importante. Note que o problema longitudinal é o mais simples, porque ele se assemelha ao caso cartesiano. Mas os outros,
aparecem 1 sobre r ao quadrado, às vezes tem 2 termos. Isso aumenta, obviamente, a quantidade de termos a serem manipulados e muitas vezes até as formas funcionais resultantes do processo de solução. Tá? Então, para a gente começar a perceber algumas nuances, algumas particularidades, nessa equação do calor 3D homogênea, que eu não estou aqui me preocupando com condições de contorno, tá? Eu estou só manipulando uma equação de governo genérica. Nós vamos pensar inicialmente, né, para começar os trabalhos, numa separação de variáveis bem específica, como essa daqui. Temperatura em função de R, θz e tempo, Tzinho, como sendo produto de coordenadas espaciais, R, θz, e gama, a função do tempo. De certa forma, semelhante ao que fizemos lá para o caso cartesiano. Essa separação de variáveis nos leva a estabelecer a seguinte reorganização do problema, ou seja, ao substituir essa expressão aqui, nós chegamos a essas relações, obviamente fruto da reorganização do processo, e que nos exige colocar um parâmetro aqui de apoio, no caso menos beta, né, que vai permitir a igualdade de coisas de natureza tão distinta por conta das variáveis de base ali de cada função. Né? Essas coisas só podem ser iguais se forem iguais a uma constante, e por conta da natureza temporal desse elemento, desse termo, essa constante tem que ser necessariamente negativa. Se nós olharmos só esse trecho, nós já sabemos a forma desse pedaço, dessa componente da solução. Vão ser exponenciais decrescentes. Aqui, a ênfase que eu vou dar nessa apresentação simples, né, do problema em coordenadas cilíndricas vai simplesmente lidar com problemas homogêneos. Tá? E quando a gente lidar com problemas não homogêneos, a gente vai ter que usar aquele arsenal de manipulações que a gente veio trabalhando aí, principalmente na aula passada, e que inclui o método da transformada integral. Tá? Bom, então disso sobra esse termo aqui com a função psi, que colapsa as 3 variáveis r, θz. Resolvemos o problema para o tempo, agora podemos passar a analisar as outras variáveis espaciais. Então, a outra parcela nos leva à seguinte relação. Baseada em r, θ e z, e trazendo para o mesmo lado aqui da minha função, né, do meu problema, esse beta2 vezes psi igualando a 0, nós encontramos o que chamamos de equação de Helmholtz. Mesmo Helmholtz, lá da termodinâmica, nós temos aqui Helmholtz estabelecendo uma equação que é muito encontrada na literatura da física matemática, dos modelos físicos, físico-químicos, termomecânicos, termofísicos, difusionais, que é uma equação que, colapsada, tem a seguinte forma geral. Laplaciano de psi mais beta ao quadrado psi igual a 0. Esse padrão de equação é muito amplo e essa representação geral envolve, naturalmente, outros sistemas de coordenadas. Né? Então, nós temos aí uma equação importante no contexto da física matemática, que vocês precisam lembrar da existência dela. Depois deem uma olhadinha en passant lá na Wikipedia sobre a equação de Helmholtz, só para vocês darem uma olhada. Para resolver a equação de Helmholtz, nada melhor do que a nossa tradicional separação de variáveis. Mas que separação de variáveis é essa? Uma separação de variáveis na forma Rzão R, θzão θ
zão z. Tá? Então nós quebraremos as componentes ali da nosso termo espacial ali da primeira separação de variáveis em componentes espaciais Rzão, Θzão e Zzão. Isso me faz lembrar de os meus contatos com a química quântica quando eu estava fazendo iniciação científica lá no segundo ano do básico. E um livro que passou pela minha mão em determinado momento era um livro de mecânica quântica do Linus Pauling, que você encontra na internet e é possível de ser comprado também. E uma das coisas que aparecia lá era a solução do problema do átomo de hidrogênio, solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ou seja, de um elétron apenas, onde uma separação de variáveis desse tipo era aplicada quase que de forma imediata. Só que lá, né, ao invés de ser Rzão, Θzão e Zzão, lá era Rzão, Θzão e Φzão, porque o sistema de coordenadas de interesse para aquele problema era o sistema esférico, e apareciam, né, outras formas funcionais típicas desse sistema de coordenadas. Bom, a questão que envolve essa separação de variáveis nos permite, então, aplicar essa separação nesse nosso problema aqui da equação de Helmholtz, resultando no seguinte agrupamento de expressões matemáticas. Uma dedicada ao Rzão, outra dedicada ao Θzão e outra dedicada ao Zzão, deixando aqui o beta isolado. Nesse sentido, esse resultado nos obriga, então, a pensar em resultados que nós já conhecemos, como, por exemplo, jogar para o outro lado da equação um dos termos e dizer: olha, essa igualdade só será possível se nós tivermos a igualdade a uma constante. Tá? Só que essa constante, como não está associada a nenhum processo temporal, ela é livre em termos de sinal, e deixamos ali aquele eta ao quadrado porque nas autofunções não precisaria ficar colocando raiz de um parâmetro. Ficaria ali simplesmente o eta ao quadrado. Tá? O que acontece se nós olharmos esse trecho da solução? Né? Pegando esse bloco, o que aparece como solução para nós? Aparece como solução para nós uma combinação de senos e cossenos, que é bastante familiar para nós já a essa altura do campeonato. Esse tipo de expressão, desembocando em senos e cossenos, ok, conseguimos compreender com bastante naturalidade. Bom, como consequência, então, precisamos pegar a outra parcela daquela equação de Helmholtz que fizemos a substituição da separação de variáveis, né? E aí temos aqui a igualdade ao eta ao quadrado, e vamos proceder novamente com essa mudança de lado, igualdade a um parâmetro. Ou seja, nós pegaremos aqui, juntaremos o beta com o eta e deixaremos aqui tudo que é relativo ao θ desse lado aqui da equação. Perceba que nessa manipulação que fizemos, inclusive, até o Rzinho ficou desse lado, isolado, e aqui nós só temos termos referentes ao ao θ, Θzão e Θzinho. Feito isso, separadas completamente as variáveis do meu problema, nós novamente igualaremos a uma constante, que, olhando essa expressão aqui e os resultados anteriores,
podemos dizer de imediato qual é a solução. A solução, meus amigos, é óbvia. Só pode ser, por analogia, cossenos e senos. Não poderia ser diferente. Mas agora, funções de θ, né, na base de senos e cossenos, aparecendo ali o parâmetro lambda, que inserimos no nosso processo de solução. Tá? Bom, dessa maneira, o que sobra para nós? Sobra a igualdade desse termo aqui com o lambda. Assim o faremos, porém com algumas particularidades em termos de manipulação. O que nós faremos para manipular essa expressão? Primeiro, nós chamaremos de μ ao quadrado esse termo aqui, para não ficar algo muito poluído. Simplesmente juntaremos no mesmo parâmetro o beta e o eta, chamando de μ ao quadrado. E também faremos o produto dessa expressão completa na forma como temos aqui, ou seja, multiplicaremos um lado e o outro por R sobre R ao quadrado. Naturalmente, estou de olho nesse termo aqui, de forma a cancelá-lo, a torná-lo mais simples para comparação com outras equações conhecidas. Bom, sendo assim, o que resulta dessa manipulação? O simples rearranjo desses termos produz essa equação que nos permite obter R em função de R. Era tudo que queríamos quando estabelecemos a separação de variáveis. Mas, meus amigos, não posso negar a vocês quem é essa equação. Quem se apresenta diante de nós nesse momento? Que equação é essa que antes nós tínhamos como tão imediata, dando simplesmente senos e cossenos, mas agora essa equação assume uma forma um tanto quanto diferente, pela presença principalmente desse termo aqui e desse termo 1 sobre R2 multiplicando R. Quem é essa equação? Se você folhear o livro do Ozizik, se você folhear o livro do Haissidu, nossa Bíblia fundamental, se você folhear qualquer manual de funções matemáticas, você vai encontrar nada mais, nada menos a tão esperada equação de Bessel, que tem por soluções essa expressão, as funções de Bessel. Meus amigos, o problema em coordenadas cilíndricas, justamente em uma das variáveis que mais nos interessa, que são os fenômenos radiais, desemboca de imediato na presença de funções de Bessel como autofunções para a determinação da solução do problema. Não temos como evitar. Assim é a vida. Felizmente, nos nossos softwares de matemática, essas funções já estão pré-implementadas. Não precisaremos de esforço para escrever aqueles somatórios áridos que nós aprendemos a encontrar a partir do zero, a partir do nada, lá em cálculo 4, suponho, né, que eram as famigeradas funções de Bessel. Nesse contexto, desse momento, cabe relembrar a forma geral da função de Bessel do primeiro tipo, que contempla o uso da função gama. Essa função gama, não confundam, não é o gama ali da solução temporal, mas aquela função que se assemelha a fatorial para números inteiros, função gama, uma função que é explorada
bastante no capítulo 4, lá do livro do Hayek, das funções especiais. E a função y, definida como a função de Bessel do segundo tipo. Notem que na solução aqui do nosso problema, para a variável radial, nós temos aqui funções de Bessel de μ vezes r. E aqui eu apresento, como estão apresentadas em praticamente todos os livros de matemática, as funções de Bessel calculadas ou explicitadas para a variável x. Obviamente, você precisaria substituir as variáveis aqui para calcular valores. Uma particularidade dessa nossa função y, que nos ajuda especialmente no processo de solução, é que ela diverge para r, aqui está errado, vou consertar agora, para r tendendo a zero, não a infinito, mas a zero, tá? Então, essa função de Bessel do segundo tipo, ela diverge a zero, desculpa, ela diverge para r tendendo a zero, de forma que nós podemos usar essa informação matemática para lidarmos com as condições de contorno. Uma das condições de contorno que aparece com frequência no problema baseado em variáveis radiais, né? Problema radial, é a simetria da solução para r igual a zero. A simetria implica em derivada da função igual a zero na posição r igual a zero. Então, você usa essa informação ao invés de usar essa expressão aí da função de Bessel, que traria um comportamento não físico para o teu problema, que é uma divergência tendendo ali a infinito. Tá? Então, você dispõe dessa informação para usar, isso faz parte dos processos de solução. Para você lembrar, refrescar a memória, ter uma espécie de nostalgia dessas funções de Bessel, eis-las aqui. Aqui, funções de Bessel do primeiro tipo, coloridamente plotadas para você relembrar o padrão delas, no intervalo aí de 0 a 20, mas exibindo um comportamento fortemente periódico e atenuado ao longo da solução. E, em paralelo, funções de Bessel do segundo tipo, analogamente plotadas, mas evidenciando a natureza da divergência. O que isso quer dizer? Que para r tendendo a zero, nós temos o valor da função de Bessel tendendo, segundo tipo, tendendo a menos infinito. Tá? Então, essa é a divergência. Diverge a menos infinito para r tendendo a zero. O que é um comportamento não físico se a gente estiver lidando com informações referentes a r igual a zero. Tá? Então, isso já nos levaria a uma eliminação imediata dessa componente da nossa solução geral. Tá? E aí, por isso, para completar, já que é uma EDO de segunda ordem, eu precisaria usar a condição de simetria, derivada igual a zero, para completar a determinação de parâmetros. Bom, para o problema em coordenadas radiais que encontramos, também, da mesma forma como fizemos para o caso cartesiano, dispomos de uma tabela de soluções. Tabela essa que coloca as condições de contorno na forma de convecção homogênea, fluxo homogêneo ou valor de temperatura, entre aspas, homogêneo, aqui associados exclusivamente a componente R da solução, iguais a zero, na fronteira lá do teu domínio. Nesse caso, estamos lidando com um cilindro maciço,
tá? Ou seja, temos a informação na fronteira, aqui a seção reta do cilindro, só temos a informação no contorno aqui do que fenômeno térmico está acontecendo. Temperatura definida, isolamento ou convecção. E no centro usaremos a condição de simetria, derivada igual a zero, tá? Então, basta por isso a definição de 3 condições de contorno, com as autofunções correspondentes e uma exceção, explicitada aqui no rodapé da tabela, o inverso das normas dessas autofunções e as expressões que usaremos para calcular os autovalores. Notem que antes nós tínhamos autovalores definidos em termos de equações de senos, cossenos, cotangentes, tangentes. Aqui não, são em termos de função de Bessel. Ou seja, lembrando aqui das nossas formas funcionais, onde essas funções de Bessel cortam o eixo do x aqui, né? É disso que estamos falando. Precisaremos de procedimentos numéricos eficientes para encontrar essas raízes, né? Porque, como falei em algum momento do passado, é fácil, usando métodos tradicionais como Newton-Raphson, uma confusão no problema de encontrar esses autovalores por conta da periodicidade da função. Frequentemente, o procedimento numérico vai se confundindo, levando a repetir raízes, o que não nos interessa, e também a pular raízes, o que é pior ainda, né? Então, precisamos ficar ligados e, em especial, se destaca o método da bisseção, que certamente você aprendeu em cálculo numérico, para encontrar esses autovalores. Mas teremos a chance de explorar essas questões com mais detalhe quando avançarmos para a próxima unidade didática do nosso curso. Aqui estamos apenas construindo o arsenal teórico para as soluções analíticas. Outro caso que aparece também em coordenadas cilíndricas, ainda ligadas ao problema do problema radial, é o caso de o meu problema ser uma espécie de anel, né? Ou um ânulo, como costuma também ser chamado. Nesse caso, precisamos definir condições de contorno para o lado interno do cilindro e o lado externo. Nesse caso, não poderemos abrir mão da função de Bessel do segundo tipo, que vai aparecer, né, nos nossos autofunções, no inverso da norma e tudo mais. Não podemos abrir mão deles, tá? E aí precisaremos usar isso para determinar os coeficientes direitinho das nossas soluções. Essas tabelas estão presentes lá no livro do Han e Ozizik e permitem a gente aqui pensar em alguns casos, né? Como, por exemplo, esses que estão apresentados aqui, né? Um caso de isolamento de um lado e do outro, isolamento, temperatura definida, ou também, né, temperatura definida dos dois lados. Há, naturalmente, mais casos, né? Poderíamos pensar, por exemplo, uma convecção do lado interno, uma convecção do lado externo, que não estão apresentados aqui, mas, obviamente, seriam possibilidades também. Aqui visa só ilustrar como que o problema se torna mais complexo em coordenadas cilíndricas, né? No caso das variáveis, no caso ali, longitudinais, usando z, é simples, se assemelha muito ao caso cartesiano. A variável θ ainda mantém bastante simplicidade, mas quando chega ao caso da variável r, é inevitável chegar a essas funções de Bessel. Convido vocês a folhearem o capítulo do livro do Han e Ozizik, que aborda as soluções em coordenadas cilíndricas.
para vocês se deleitarem matematicamente nessas manipulações, mas apenas por curiosidade. O nosso interesse dentro dessa disciplina se extingue aqui, porque o que virá depois são os métodos numéricos. Infelizmente, não temos tempo de explorar tudo isso na sua máxima profundidade, né? Mas é um curso de graduação já bastante avançado para os cursos de graduação tradicionais, né? E acho que já está de bom tamanho pararmos por aqui. Pergunto aos senhores se dessa discussão das coordenadas cilíndricas ficou alguma dúvida, alguma observação que algum de vocês, porventura, queira fazer, destacar, né? Aqui é o momento de deixar registrado seu comentário para a posteridade. Beatriz, Fernanda, Flintz, Ferro, Galdar, Medeiros. Suave ou doloroso? Digam. Pode, fala, Beatriz. Diga aí, Beatriz. Fala aí, não entendi. Hashtag somos todos Bessel. Nós, engenheiros químicos, mais ainda. Não tem como deixar passar isso de vocês. Uma pequena parte dos problemas apenas vai ser em coordenadas cartesianas. Infelizmente, né? Porque é o caso mais simples. Mas já fiquem ligados. Bessel faz parte ali do nosso abecedário, né? Aparece, obviamente, Beatriz, de forma aplicada. Não me interessa de forma absoluta que você construa a solução de Bessel, mas que agora você use tanto as expressões de Bessel nas suas múltiplas possibilidades, como também as propriedades da função de Bessel, que estão todas lá elencadas, principalmente de forma bastante organizada lá no livro do Reis, mas também no livro do Han Yozizik, né? Então, mesmo esquema, manipular o problema, organizar o problema, identificar o caso a partir das tabelas e a partir daí a manipulação de formas funcionais, né? É isso. Nossa estratégia, o nosso esquema de trabalho vai ser sempre esse. Sejamos orientados pelas tabelas. Não percamos tempo fazendo aquela elucubração matemática de expandir em frobênios e tudo mais e encontrar as soluções. Não é esse o nosso interesse. A gente quer explorar as soluções, né? E para isso as tabelas nos ajudam muito. Medeiros, o que você ia dizer? Dá para sobreviver. Pensa agora que você está ali com sua garrafa de chimarrão, perdendo calor, mas a garrafa tem uma geometria ali, né, que induz você a pensar no problema de coordenadas cilíndricas, e aí tem internamente ali uma geometria que você gera para colocar o seu canudo ali, né? E aí você pode agora pensar no problema real, culinário, gastronômico. E aí, Galdar, Flintzão, Fernandinha, algo a comentar? Poxa! Ah, garoto! É...
Isso aí, problemas legais envolvem perda de calor em poços de petróleo, por exemplo, né? Algo que tem total ligação com as nossas possibilidades profissionais, né? Tanto perda quanto geração de calor e tal, né? Todos são problemas de natureza cilíndrica e é por isso, né? Isso justifica muito o uso dessas ferramentas computacionais como MATLAB. Essas funções estão todas pré-programadas e a gente usa simplesmente, né? Não sei se Galdar ia fazer algum comentário. Ah, mas você ativou, eles estavam ali dormindinho, né? Você trouxe eles para a vida de volta. É isso. E aí, Fernanda, fecha aí pra gente. E aí, o que você achou disso tudo? Foi bom para você? Uma coisa eu digo para você, Fernanda, você vai poder rever quantas vezes você quiser, óbvio, depois de deixar o seu like lá no nosso canal, né? Porque a gente quer chegar a 1 milhão de seguidores no YouTube, ganhar o troféu de platina, e para isso a gente conta com cada um de vocês. Beleza, minha gente? Encerramos assim a nossa matéria da VC e com isso eu vou preparar, né, os exercícios aí que vocês vão fazer na sexta, sábado, sei lá, assim, próximo dia aí que vai ser a prova, e vou naturalmente indicar uma orientação, né, para vocês não ficarem tão perdidos aí nesse emaranhado matemático. Lembrando que a nossa avaliação concentra apenas essa parte da solução analítica de ADPs. Então a parte de otimização que vimos anteriormente vai ficar para ser explorada posteriormente a AVC. Tá certo? Então ficamos por aqui, vou encerrar a gravação para fazer o upload do vídeo e nos encontramos numa próxima e bela oportunidade, né, que eu acho que vai ser sexta ali ou sábado. Então um beijo nas crianças, nos irmãos, nas mães, nos pais, nas tias, nas avós. Nos encontramos aí em breve. Um abraço a todos e até mais.